meio-dia, 49 minutos. Eu adoro o ditado que fala pra gente olhar pra frente, tem que entender muito bem o que passou. Então, nesta última coluna de dona Dani Estevão, aqui no Mesa para Dois, a gente vai fazer isso, né, Dani? Vai dar uma recapitulada em 2023 para preparar o terreno para 2024. Boa tarde. Boa tarde, Babi. Boa tarde, ouvinte da Nova Brasil. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. E é isso, né? Como é que a gente termina o ano sem olhar para o que aconteceu? Acho que vale a pena trazer um pouquinho do que, pelo menos o que foi mais falado, o que repercutiu mais no ano de 2023. E lógico, né? O topo da lista, o primeiro no ranking e o que, de certa forma, permeia quase todas as outras temáticas foi a inteligência artificial. Né? Então, quando a gente vem falando aí de inteligência artificial generativa, nessa democratização da inteligência artificial, no uso cada vez mais comum nos nossos aplicativos, nos nossos telefones, na nossa internet, nas buscas, na educação. Então, são muitas aplicações, mas ela teve, sim, nos assuntos mais falados durante 2023. E engraçado, eu estava vendo até onde pode chegar isso. Eu estava... Bem, quem me acompanha lá no Insta, Babilins, já deve ter visto que eu adoro fazer Reels, adoro fazer videozinhos. E eu tinha que gravar um Reels sobre um lugar que fala nisso, ó, vai hoje à noite, hein? Para quem tá buscando um lugar, fazer um retiro, fazer um detox do corpo e da mente, um spa na área rural de Brasília, vocês vão saber daqui a pouquinho lá no meu Insta. E eu precisava gravar o meu videozinho, eu fui ver as possibilidades de inteligência artificial com a voz, né, para imitar o tom de voz. E as liberadas estão sensacionais. Agora, as que não estão são surreais. Tão surreais que é isso, eles têm um bom senso de não divulgar. A própria Meta, né, que é do Facebook, a empresa que cuida do Facebook e do Instagram, tem uma. A Microsoft lançou outra também. Mas eles falaram, cara, isso aqui a gente não tem nem ideia de como vão usar. Mas dá uma olhada no vídeo, eles gravaram um vídeo. O da Meta é com 3 segundos da sua voz e o da Microsoft com 2 segundos da sua voz. Consegue replicar a sua voz, não só na sua língua materna, não só no português, mas também em vários outros idiomas com perfeição. Então eles falaram, isso aqui pode ser usado de maneiras absurdas, inclusive para o mal. Então a gente vai mostrar que a gente vai mostrar para técnicos, especialistas que a gente tem, e as pessoas que tiveram acesso, jornalistas que cobrem tecnologia, lógico, não puderam ficar com o aplicativo, mas as pessoas que mostraram falaram que é uma coisa absurda, de como eles entendem a nossa voz com algum trechinho. Eu, inclusive, podia entrar de férias, né? Mas não estou de férias. Eu mando a inteligência artificial ler o que eu planejei para o programa e eu sou completamente dispensável aqui. Olha que louco. Não gosto de olhar por essa perspectiva, que é um pouco, chegando assim, final de ano não é muito animador, não. Mas, por outro lado, isso traz um outro grande ponto relacionado a essa temática do ano, que são os desafios regulatórios. Perfeito. Então, grande mobilização de governo, sociedade civil, se debruçando mesmo com preocupação sobre a temática, no que diz respeito à propriedade intelectual, no que diz respeito à questão de privacidade, ao uso desses dados, até que ponto vai, né? Então, a gente já tem começado a discutir as questões éticas e os limites que a gente precisa trazer justamente por isso, que não adianta eu trazer uma coisa muito legal, muito bacana, e isso vai tirar, né, ou vai substituir os humanos, até que ponto essa questão da substituição não vai gerar um outro problema e outros agravantes. Então, a gente tem que olhar com isso com muito cuidado, e foi outro ponto também, quando a gente fala de tecnologia, governos, comunidade como um todo, não só de tecnologia, mas sociedade civil, de direitos humanos e outras temáticas, pensando sobre isso. E muito também com outro ponto que a gente vai falar, que são as Big Techs. Né? Não tem como a gente falar de tecnologia sem falar de Amazon, de Apple, Microsoft, falar OpenAI. Não, OpenAI nem é tão Big Tech nesse sentido, né? E aí já tem um dedinho bem grande, né, da Microsoft, quando a gente fala, né, da NVIDIA, da Tesla, que são as duas últimas que entraram para esse ranking das grandes tecnologias, das Big Techs, aí, das Big companhias. E aí foi um ano de grandes tretas. A gente trouxe aqui a questão, né, que a gente falou um pouquinho da OpenAI, a gente trouxe também, falou um pouco
dessa questão das demissões em massa, então foram grandes demissões. Tinha um estudo mostrando que até o meio desse ano foram mais de 240 mil demissões, que são os que eles chamam, né, das layoffs, e isso tem um impacto muito grande, negativo também para o que vem acontecendo. E quando a gente pensa também, né? Então a gente vê aí, por exemplo, a Amazon e a Nvidia com uma previsão de crescimento ainda para esse último trimestre. Mas quando a gente pensa na Apple e na Microsoft, elas tiveram uma abordagem mais cautelosa por causa de algumas incertezas de economia, de geopolítica, de mercado. Então, assim, aconteceu de um tudo quando a gente fala das grandes nesse sentido. E eu achei legal porque tiveram muitas tretas. Nossa, muito, muito, muito. E aí, outra questão, eu trouxe 3 pontos relacionados às redes sociais, né? Que foi a grande transformação do Twitter no X, né? Hoje eu me acostumei a chamar de X. Eu acho que nada a ver, mas enfim, cada um com seu rolê. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas a gente teve também o nascimento, né, da Threads, da Meta, né? Que meio que uma concorrência aí pro Twitter. E algo que me chamou muita atenção, eu falei, gente, acho que eu tenho que trazer isso, porque foi um fenômeno das redes sociais que extrapolou, assim, e muito conectado com a 7ª arte, que é o cinema. Então, o que foi aquele fenômeno quando a gente fala do lançamento da Barbie, do filme, o que isso não gerou nas redes sociais? Foi toda uma comoção, uma mobilização que envolvia aí, né, várias tecnologias, quando a gente fala de 7ª arte e fala das redes sociais, mas foi algo que, assim, gerou uma mídia que eu acho que nem se eles tivessem calculado, eles teriam imaginado tudo isso, e motivado muito e usado pelas redes sociais. Então, nas redes sociais a gente teve esses pontos acontecendo. E aí, um ponto não muito positivo, mas que eu acho que também traz para a gente algumas reflexões, que já que a gente está falando de retrospectiva, é importante mostrar o que aconteceu, mas refletir também sobre o que vem acontecendo, que é a tragédia que teve daquele submarino. Né? Então, assim, vale a gente refletir toda vez que a gente traz a questão regulatória, a questão ética, para além da financeira e de mercado, é um ponto que a gente não pode deixar cair no esquecimento. Eu odeio essa galera que fala, odeio não, né? Muito pesado, mas eu não tenho paciência. O pessoal fala, mas o governo não pode interferir, porque vai embarrar, não sei o quê. O governo interfere tanto aí em pontos positivos, desde, sei lá, meu iPhone aqui novo, aqui o 15, só tá com essa entrada de USB-C, porque a União Europeia falou assim, empresa, você não faz o que você quer não, assim, tem um jeito de fazer as coisas, não é só porque você quer para ficar as pessoas comprando mais cabo, gerando mais lixo no universo, não. Só para você ser o diferentão, não. E até isso, assim, como é que a gente regula essa questão do governo regulamentando essas questões mais de segurança desses carros que se dirigem sozinho e o poder da população, esse poder da gente como categoria. O Ricardo Meira, nosso colunista de arquitetura e urbanismo, falou hoje do CAL, né, da importância do CAL para regulamentar, para fiscalizar. A gente teve a greve dos atores de Hollywood, dos roteiristas, e uma das principais queixas é essa da inteligência artificial usando para dublador, que não vai precisar do dublador daqui a pouco, porque vão usar a voz da inteligência artificial. Se não fosse uma pressão de movimento organizado, as empresas fazem o que bem entenderem, não necessariamente elas estão pensando no bem da sociedade como um todo. Estão pensando em lucro, são empresas que têm que dar lucro. Mas tem esse contraponto da sociedade como um todo. Então, essa parte de regulamentação é muito legal, seja as pessoas como união de categoria, seja como governo, estarem ligados no que está acontecendo para não ser engolidos todo mundo. E perceber que às vezes nem nós mesmos, enquanto humanos, estamos cuidando da nossa própria sobrevivência, né, digamos assim. Então, assim, é super importante. Mas fechando, assim, com 2 pontos positivos, um em termos de Brasil e outro em termos do DF, né, para a gente fazer uma linha do tempo e fechar no nosso quadradinho. O ponto positivo também foi o crescimento no número de vendas dos carros elétricos no Brasil. Lógico que, assim, ainda um pouco num ritmo bem diferente do resto do mundo, mas sim um aumento considerável, né? Eu acho que, se não me engano, foram 56% aumento de vendas nesse ano para o ano passado. E isso traz todo de novo, né? Quando a gente fala, a gente está aqui numa cidade que a gente sabe
a importância do setor público, do governo, né? E a gente falou da questão regulatória. Então, assim, a gente vê a importância de cada mudança dessa, como que tem a intervenção do governo, como é que a gente vai melhorando, como é que a gente pensa nos pontos de abastecimento, como é que a gente pensa nas tecnologias que precisam ser desenvolvidas para que esse custo seja cada vez mais acessível para as pessoas, né? Mas não simplesmente só numa mudança mesmo de matriz energética, mas na importância disso para o planeta e para algo que a gente não pode esquecer. E Brasília, eu chamaria atenção para os grandes eventos que a gente teve de tecnologia, os que já existiam, os novos que estão vindo. A gente teve aí um final de ano tumultuadíssimo, que aí eu já queria quase, nesse caso, acho que eu queria invocar uma inteligência que existisse, uma tecnologia para me substituir, para eu conseguir participar de tudo, eu mesma estando nos espaços. Mas eu acho que isso chamaria bastante atenção. A gente teve aí a criação, né, da Frente Parlamentar aqui no Distrito Federal de Economia Digital. A gente vem numa revisão do marco legal. A gente teve agora uma criação também, outra legislação decorrente disso, voltada para os ambientes de tecnologia e de inovação. Então, eu vejo que a gente tá voltando para a nossa razão de existir, que é a inovação, né, de onde Brasília veio, e de uma forma muito positiva. Então, eu acho que foi um balanço positivo, né? Eu trouxe algumas notícias não tão boas, mas eu acho que a gente também precisa trazer o positivo para que a gente reflita um pouquinho para entrar aí 2024. Já tem muita coisa boa para ver 2024. Então, eu já digo que o spoiler para o nosso primeiro encontro de janeiro vai ser o que vem por aí. Lindezas. Dani Estevam, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde.